Amém. Deus abençoe todos. Nzambe apambola bino nyonso. Amém. Saúde vocês todos. Napesi bino nyonso mbote. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Na kombo na kolo Yesu Kristo. Amém. Amém. Pode saudar rapidamente o seu irmão que está ao seu lado, os dois lados. Rapidement ko kopesa mbote na ndeko na yo oza pembeni na yo. Fala a ele, Deus te abençoe com toda a gentileza. Loba na ye nzambe apambola yo na bolingo nyonso. Ok, Deus abençoe. Pode sentar. Bokoko vanda. Ok, como nós dissemos domingo passado, Ndenge to lobaki dimanche passé. ainda não é para a pregação, Ezali nanu pona prédication te. mas é para a projeção, a apresentação do PCA, Mais ezali pona présentation ya PCA. devido à construção que nós temos, A cause ya construction itozana yango dar a visão deste ano, na vision pona mbula oyo. dar a visão deste ano. Kopesa vision ya mbula oyo. Como tinha dito, pela graça de Deus, estamos a projetar para terminar a obra, terminar a construção este ano. Ndenge na lobaki na ngolu na nzambe tozali ko projeter tosilisa musala construction kaka na mbula oyo. Então ele vai tomar um pouco de tempo Alors ye akozwa un peu de temps e depois o presidente Mayenga também vai falar après pouco de tempo também. après président Mayenga ye pe akoya ko loba mwatango Não vai ser cansativo porque precisamos disso. e kozala fatigante parce que tozana yango besoin. Então, entretanto, Entre-temps, quando o PCA está a chegar, o PCA Joaquim, tango PCA Joaquim azali koya vou ler uma coisa aqui sobre os administradores. na kotanga iloko moko awa oyo etaleli ba administrateur. Lamento que está em francês, mas nós todos vamos acompanhar com a interpretação. Nazo ko regretter teza en français mais biso nyoto kolanda na interprétation. Les administrateurs, Os administradores, ils doivent être responsables de biens appartenant à l'Église eles devem ser responsáveis dos bens pertencentes à igreja et voir s'ils sont entretenus. e ver se eles estão mantidas ou feitas a manutenção Et voir s'ils sont entretenus. e ver se eles são feitas a manutenção Avec l'approbation du pasteur, com a aprovação do pastor. ils ont le pouvoir. Eles têm o poder. Vocês estão vivos? Est-ce que você vivant? Avec l'approbation du, Com a aprovação do, ils ont le pouvoir d'utiliser les fonds accordés à la dite Église, eles têm o poder de utilizar os fundos concedidos à igreja, tels que des offrandes tal como as ofertas d'évangélisation ofertas da evangelização et de missions, e de missão, de fonds de construction, fundo de construção, etc. etc. Tout pour le progrès de l'évangile de Jésus-Christ. Tudo para o progresso do evangelho de Jesus Cristo. E irmão Branham acrescentou mais aqui Pe de cobraname abakisi lisusu awa sobre os administradores. pona ba administrateur. Vamos ler isso rapidamente. Tokotanga yango na lombango nyonso. Ok, la charge des administrateurs. O cargo dos administradores. Cette corporation d'hommes doit gouverner le bien-être de l'Église comme un groupe d'hommes d'affaires. Este comitê de homens deve governar os bens da igreja como grupo de homens de negócio. Ces hommes sont élus pour protéger l'Église. Esses homens são escolhidos para proteger a igreja. Sont élus São eleitos pour protéger l'Église en matière financière, para proteger a igreja no que diz respeito às finanças, dans les investissements, nos investimentos, la supervision de ses propriétés na supervisão da sua propriedade et ses dépenses. e as suas despesas. Ils doivent considérer Eles devem considerar sérieusement seriamente chacun de ses progrès, cada desses progressos, pas après pas, passo a passo, qui implique le fonds de l'Église. que tem a ver com os fundos da igreja. C'est pourquoi Por isso, ils sont responsables eles são responsáveis de préserver l'Église de preservar a de igreja toute dette de todas as et dívidas veiller e velar à ce que les chrétiens n'aient pas à supporter des fardeaux financiers trop lourds pour eux para que os cristãos não possam suportar fardos financeiros muito pesados para eles. en entreprenant n'importe quel projet.
e tomando decisão para qualquer projeto, peu importe de quoi il s'agit, pouco importa do que se trata, ils doivent tout d'abord s'en référer au pasteur. eles devem, em primeiro lugar, se referir disto ao pastor. Consulter le pasteur. Consultar o pastor, Et cela seulement pour chaque projet financier e isso somente para cada projeto financeiro que l'Église désire investir. que a igreja deseja investir. À cet égard, Quanto a isso, cela est absolument exigé. isto é absolutamente exigido. Podemos agradecer ao Senhor e desejar bem-vindo pela primeira vez ao nosso PCA. Tobeta maboko pona nkolo ko souhaiter bienvenue na mbala liboso pona PCA na biso. Ok, então deixo a palavra a ele. Alors na PCA liloba, E quando ele terminar, petango ya kosilisa, então vou subir para mandar passar o nosso presidente do grupo maravilhoso na pessoa do nosso irmão Ian. Tenha bondade. Deus abençoe a todos. nzambe apambola bino nyonso. Estou a agradecer Nazali ko remercier a Deus Todo-Poderoso nzambe na nguya nyonso, da vida eterna oyo ya bomo ya seko, e doador de bons dons pe mopesi ya likabo nyonso ya malamu, que me guarda até nesse momento oyo azali kobatela ngai ti na moma oyo, para que possa lhe servir. na lolenge te nakoka kosalela ye. Estou também a agradecer Nazali pe ko ao remercier meu pastor, pasteur na ngai, o reverendo Fernando Kungwanda Kamalandwa, Reverend Fernando Kungwana Kamalandwa, pela confiança pona confiance e permitiu oyo a para eu permettre vir falar perante o povo de Deus. nakoka koya koloba liboso ya bana na Estou nzambe. também a agradecer pelo suporte da Assembleia, Nazali pe ko remercier pelo pona entusiasmo que soutien vocês estão a mostrar. ya assemblée, pona confiance obotie Realmente pana tem ngai essa confiança. ya solo boza na confiance E oyo vocês vão me suportar. Vocês vão me suportar bino boko e dar o respecter vosso apoio kopesa pui na bino para esse mandato. pona manda oyo. Estou também grato Nazali pe pelo reconnaissant grupo dos administradores que está trabalhando, na groupe ya administrateur a colaboração dele. pona collaboration na bango Realmente são boas pessoas ya solo baza bato e vão malamu dar o melhor dele. pe bakopesa Para oyo que ya juntos malamu pona bango po te Possamos elongo fazer algo tokoka para nós. kosala quelque chose pona église na biso. Estou aqui para falar de uma das nossas grandes prioridades que nós temos, Nazali awa pona koloba pona moko ya bapriorité oyo ya minene tosala na yango a construção. oyo etali construction. No meu agenda, Na agenda na ngai tenho 4 pontos a falar. nazali na 3 points pona kolobela. O primeiro é o estado atual da construção. Ya liboso ezali l'état actuel de construction. E depois vou apresentar o plano Après na présenter plan dos primeiros 180 dias ya les premiers 180 do jours nosso mandato para esse ano. ya mandat na biso pona mbula oyo. Nós tivemos uma reunião Tosalaki réunion moko e temos um plano pe que vamos partilhar à igreja. tosali plan moko oyo tokopartage na église E também vou falar isso. na kolobela pe yango. No ponto 3 vou falar Na- o que é que nós necessitamos. Na 3e point na koloba Para nini avançar. oyo toza nango posa po te Esse que etokende nós chamamos liboso de orçamento que nós precisamos. yango tozali kobenga E no- budget oyo toza nango posa. Vou falar do plano da contribuição. Na 4e point na koloba mpona plan Como ya é que cada contribution um de nós ndenge nini moko na biso vai fazer akosala para a sua igreja mpona église na ye e para a sua construção. mpe mpona construction na yango. No ponto 1 Na premier point é o estado atual da construção. ezali l'état actuel ya construction. Nós estamos a caminho de mais de 10 anos Biso tosali déjà presque 10 ans nessa construção. na construction oyo. Pela graça de Deus conseguimos erguer esse edifício. Na ngolo na nzambe tokoki kosala édifice oyo É como vocês podem ver, ndenge bokoki komona na parte de fora na partie oyo ya libanda só conseguimos colocar ou meter reboque. bobele tosalaki kaka crepsage
as chapas continuam batole ezali kokontinue e a parte de baixo aqui que vocês podem ver, mpe na kote ya se ndenge bokoki komona conseguimos colocar algumas janelas, tokokaki kotia quelques fenêtres mas ainda não acabar. me nanu tosilisi As yango portas ainda não estão nanu totie baporte te e dentro mpe na kati vocês podem notar que bokoki koremarke ete mesmo nessa parte principal, ezala na partie oyo principale que seja nos balcões, ezala kuna na babalcon ainda continuamos com chão bruto tozali nanu na nsima ya pamba e as condições não são mpe bacondition ezali daquilo nanu que nós queremos ter. ezali te oyo biso tolingi tozala na yango Então é assim, tenho uma pergunta na igreja: yango nde naza na mutuna mpo na eglize será que podemos continuar com essas condições? estce tokoki kokontinue na bacondition oyo Ah, ok. Aquilo significa que nós devemos mudar. elingi koloba ete esengeli tochange Ok. Então, na nossa reunião de base, na réunion na biso ya base nós planificamos, toplanifiaki dissemos que para a construção, tolobaki ete mpo na construction o nosso foco principal point na biso principal é, primeiramente, é mudar a imagem do edifício. ekozala liboso tochange image ya édifice Dentro e fora, na kati mpe na libanda e depois remover as chapas. nsima nde tokolongola manzanza Esse no espaço de 180 dias. yango ekosalama na délai ya Estamos a falar do primeiro semestre desse ano. na délai ya 180 jours tozali koloba na semestre ya liboso ya mbula oyo Naquilo que nós pretendemos fazer, Na mudar oyo biso. a visão dentro, oyo biso tolingi kosala mpona kochange vision oyo ya kati essa imagem vai a mostrar como é que nós queremos os nossos balcões, image oyo ezali kolakisa ndenge nini biso tolingi babalcon na biso ezala mesmo a sala principal, ezala salle principale e vocês podem ver o teto. mpe bokoki komona toiture Queremos também mudar o altar, tolingi mpe tochange chair que aqui à frente vai ser revestido com madeira, ete awa na liboso ekozala kolatisama na mabaya e aqui mudar o aspecto mpe tochange lisusu aspect ya awa com mosaico apropriado, na bakaro oyo esengeli e fora mpe na libanda vamos começar primeiramente a meter a tinta branca liboso tokobanda kotia peinture ya pembe e depois vamos continuar com a pintura definitiva. na nsima nde tokotia peinture oyo ya Isso kozala para nos libela permitir tirar as chapas. yango nde ekopermettre tokoka kolongola manzanza Enquanto que estamos a trabalhar, tenhamos já um edifício com bom aspecto. ntango oyo tokobanda deja kotravaille tokoka kozala na ndako oyo eza na aspect ya malamu Essa é a parte frontal, a rua M. oyo ezali parti ya liboso na rua m E essa é a parte de trás, linha L. mpe oyo eza parti ya nsima na rua l Então, essas são as modificações que nós queremos oyo ezali bamodification oyo biso tolingi para mudar a imagem mpona kochange image e tirar as chapas. mpe tolongola manzanza Então, no primeiro período desses 180 dias, sikoyo na parti ya liboso ya 180 jours oyo de janeiro até março, de janvier à mois de mars o que é que nós vamos fazer? eloko nini biso tokosala E depois de abril até junho, et après de avril à mois de juin e no fim desses períodos, na suka ya baperiode nós oyo vamos ver ao relator biso tokoya kopesa o que é que rapport já foi feito, eloko nini esalami o que está a faltar, eloko nini ezali kozanga e depois disso, e na nsima na que yango vamos planificar mais nde tokosala lisusu plan
para o outro semestre. mpona semestre oyo mosusu. De janeiro a março, Na période de janvier à mois de mars, estamos a fazer uns trabalhos. tozali kosala misala moko Preparação oyo eza ya préparation portas ya e janelas bafenêtre e 5 portas principais. na les 5 portes principales. E já colocamos já 2 janelas aqui que faltava. esi totie bafenêtre mibale oyo ezalaki kozanga. E estamos a aplicar já os mosaicos Tozali deja kotia bacaro nos balcões. na babalcon. Depois vamos avançar Tô na com colocação das janelas tokoavance mpona kotia bafenêtre e as instalações Sim. sanitárias na bawc para nos permitir yango ekopermettre biso que diminui o fluxo das pessoas a ir sempre naquelas latrinas antigas. todiminue bato ebele babanda kokende kuna na bawc oyo eza na libanda kuna. Então, no fim do mês de março, Na suka ya mois de mars queremos atingir os picos. tolingi toatteindre niveau, Queremos colocar as janelas tolingi totia nessa bafenêtre parte de cima, ya parti ya likolo, a janela de vidro. bafenêtre ya vitre, E queremos também que mpe tolingi aplique mosaicos ao longo dos balcões totia bacaro na babalcon e também Sim. no resto de chão na awa na se tenhamos já as sanitas e maneira a funcionar. tokoka kozala na bapia nyonso kosala na bainstallation. Depois desses picos, Après koatteindre niveau yango, vamos passar no segundo período, tokoleka na deuxième période que vai de abril até junho. oyo ezali kokende de mois d'avril ti mois de juin. Vamos começar a preparação e a aplicação da pintura exterior Tokobanda kosala préparation na application mpona misala ya période yango e aqui também dentro. mpe ya awa na kati. E vamos continuar na colocação das janelas. Tokokontinue kotia bafenêtre, Vamos falar também da eliminação tokotala mpe mpona oyo etali elimination oyo ya kati, e vamos trabalhar para mudar o altar. mpe tokotravaille mpona kochange chair. E os picos aqui, Mpe baniveau awa quando vamos atingir o mês de junho, ntango tokokoma na mois de juin, queremos ter todas as janelas tolingi ete bafenêtre nyonso colocadas, ekoka kotiama. o altar Chair também yango mudado, mpe apetrechado, ezala deja change e mpe équipé, removemos as chapas. mpe tokokolongola manzanza. Agora, e aqui a minha... Será que a igreja aceita avançar com esse plano? sikoyo nazali kotuna eske église endimi tokoka koavance na plan oyo. Ok. Baseando com essa determinação, Tika ete tozala na détermination oyo, nós queremos que cada um se sente tolingi ete moko na moko dono dessa obra. akoka komimona lokola mokolo ya mosala Assim, oyo. usa essas palavras de motivação, Nazali koutilize bamo oyo ya motivation, que cada um diga: ete moko na moko aloba a minha igreja, église na ngai, a minha construção. construction na ngai. Nós queremos que cada um se sente Toli- dono. tolingi ete moko na moko amimona ke aza mokolo E na cada vez yango. que você vai pensar nisso, Ntango nyonso yo kokanisa mpo na yango, vai fazer algo. okoka kosala eloko. O terceiro ponto, vamos falar o que é que nós precisamos. Troisième point tokoloba na oyo toza nango posa. Temos que colocar 58 janelas, Esengeli totia 58 ya bafenêtre. mas começamos Mais esi tobandi devido aos dons à cause ya badon
que alguns irmãos deram oyo quelques frères e bapesa começamos a colocar as janelas. tobandi déjà kotia bafenêtre Vamos precisar, para toda a igreja, tokozala na posa mpo na eglize nyonso 29 sanitas 29 ya e basanite 4 ignore. mpe 4 4 ignore. ya E vamos precisar 60 balde. tokozala na posa ya 60 ya Isso é babasi só para a primeira yango tinta ezali branca que nós vamos meter no exterior. mpo na pentiro ya pembe oyo tokotia kuna na libanda E haverá trabalho de canalização mpe kosala mosala ya canalisation e a colocação dos tetos. mpe kotia toati plafond Para apetrechamento do púlpito, équipement ya chair ainda não fizemos o orçamento, nanu tosali bilan na yango te e porque vamos envolver muita gente po ete yango ekosenga bato que vai ebele ver a eliminação e tudo aquilo que vai fazer. po ete Mas elimination quando ekozala vamos ter isso, me ntango tokokóma na e yango nós vamos passar aqui para partilhar com a igreja. tokoleka awa mpo na kopartage yango na eglize A parte que me interessa muito, parti oyo ezali kointerese ngai mingi como é que cada vai participar ndenge nini moko na moko akoparticipe nesse projeto, na projet oyo nesse plano que nós acabamos de partilhar. na plan oyo touti kopartage awa Então, temos uma nova fórmula toza na formule moko ya sika 2021. 2021 Essa fórmula diz: formule oyo elobi boye eu sou capaz. nga naza capable Eu sou capaz. nga naza capable Para a minha igreja, mpo na eglize na ngai para a minha construção. mpo na construction na nga Então, nós biso pensamos tokanisi uma contribuição na contribution moko que vem do coração de cada de nós. oyo ekouta na kati ya motema ya moko na moko na biso Que vem mesmo do teu coração. ete uta mpenza na motema na yo Estamos a falar do 100. tozoloba mpo na 100 kwanza Mas você sabe que o 100, me boyebi ete 100 kwanza só para comprar uma caixa de mosaico kaka mpo na kosomba de 10.000, mozaiko ya 10 000 quando você está a dar 100, ntango yo ozopesa 100 kwanza veja quanto tempo aquilo que vai levar para você conseguir isso. ntango nini yango ekosala po ete tokoka kosomba yango Esse montante é insignificante, montant oyo eza mpenza moke mas para nós me mpo na biso é a vontade que cada tem ezali volonté elingi ete moko para na moko suportar a obra de Deus. aza na yango mpo na kosupporte mosala na Isso Nzambe. não significa yango elingi koloba que o te plafond é 100, não. ke ete plafond eza 100 non Vai depender da sua capacidade. ekodependre na kapasité na yo Se você acha que soki omoni ete soki omoni cada domingo ete na dimanche você moko é moko capaz de trazer 100, oza capable ya koya Faça. na 100 kwanza sala yango se você é capaz de trazer 200, soki oza capable ya koya na 200 Grâce. yaka na yango se você é capaz de 500, soki oza capable ya koya na 1000, 500 1000 kwanza 10.000, 10 000 kwanza etc., etc traz. yaka na yango Não queremos fazer listas tolingi kosala baliste te ou chamar também as pessoas. tobengisa mpe bato Queremos mesmo de Toli- livre vontade, tolingi mpenza de consciência pura, na conscience na yo mpenza para você suportar a obra. yo okoka kosupporte mosala E assim, e na boye os que sentem baoyo bazali que não, eu quero trazer donativo, oya komona ete nalingi um koya exemplo dos irmãos que fizeram isso. na don lokola bandeko basali yango Doou 200, comprou 200 sacos moko asombaki 200 sac de cimento cola. ya nsima E assim que kole avançamos. yango nde esali ete to avance Yeah? E outro mosusu comprou 22 janelas asombaki 22 bafenetre e colocamos. mpe totiaki yango Então os donativos são bem-vindos. badonatif eza bienvenu Contacta a administração. Contacta a administração na administration e nós biso vamos te receber. yo okocontacte Não tenha administration receio. biso tokoyamba yo Além
à part daquilo que cada um pode fazer. ya oyo moko na moko akoki kosala Como há também os irmãos que andam a passar aqui, lokola eza mpe na bandeko mosusu oyo estão a balekaka levar água, porque o pessoal que está a trabalhar bebe, po ete bato bazosala misala Comida. bakomela mai bilei tudo isso nyonso são bem-vindos. eza bienvenu. Lutumba, clica aí. Aqui queremos só, porque há muita gente, quando entra, não visita a igreja. awa tolingi po ete eza na bato mingi ete ntango bakotaka bavisitaka eglize te. Clique. Queríamos mostrar os vídeos que foram colocados. tolingi tolakisa bavitre E oyo essa parte que etia- foi colocado ao mosaico, mpe na parti oyo batie desse lado bakalo também. na ngambo oyo mpe E estamos à espera disso porque o trabalho está a continuar. mpe tozali kozela parce que mosala ezali Para kokontinue esse balcão principal, mpo na balcon principal estamos a precisar de mais de 400 caixas de mosaico toza na posa ya plus de 400 para que o trabalho ya não carton passe. ya bakaro. Tá, enquanto que estão a ver, o vídeo está a passar. E nós não queremos parar, mpe biso tolingi kotelema te começando mesmo nesse domingo. tobandi mpenza na dimanche oyo Se você tem algo para a construção, soki oza na quelque chose mpo na construction temos balde toza na bapanie para diferenciar com as ofertas. mpo na kosala différence na baofrande. Se vocês hoje me dão dinheiro, soki lelo oyo opesi ngai mbongo amanhã eu virei a trabalhar aqui. lobi ngai nakoya E kosala domingo, quando vão vir, e dimanche ntango vão bokoya ver a mudança. bokomona changement. Então, é dessa forma que nós queremos trabalhar com vocês. yango lolenge oyo biso tolingi kotravaille mpo na eglize na biso. Então, essa parte aqui, os mosaicos estão lá. Na parti oyo bakaro etiami déjà É só para passar. Porque muitos não estão a dar conta eza das parce mudanças que que estão a acontecer. mingi bazoyeba nano te E oyo isso é ezosalema. só para essas 2 semanas que vocês elegeram os vossos administradores. oyo esalami kaka na 2 semaines oyo bino boponi baadministrateur na bino. Ok. Pode parar o vídeo? Ok. Next. Ok. Para o vídeo. Para o vídeo. Pega a apresentação. Para acabar. Só tem um slide que eu vou falar para terminar. naza na slide moko na kolobela mpo na kosilisa. Último slide. Ok, para não perder tempo. É só para agradecer. ezali kaka mpo na koremercier. Eu apelo nazali koapele na vontade livre das pessoas volonté libre ya bato que cada um diga é a minha igreja, moko na moko aloba eza eglize na ngai a minha construção eza construction na ngai e eu sou capaz. mpe ngai naza capable. Muito obrigado e Merci. agradeço pela atenção. mpe Que Deus abençoe. mpo na attention nzambe apambola bino. Amen. Deus te abençoe. Amém. Gostaram da exposição? bosepeli mpo na exposition E concordam com tudo que foi dito? boza d'accord na nyonso oyo elobami.
acho que pela graça de Deus na kantete na ngolu na nzambe vamos avançar como foi dito tokoavanse ndenge elobami e se Deus quiser para nós concluir a obra ainda este ano. mpe soki nzambe akolinga tosilisa mosala ya construction kaka na mbula Mudar oyo a nossa visão, porque essa chapa incomoda muito. tochange vision na biso parce que manzanza oyo ezali mpenza kotungisa. Ok, então vamos dar 10 ou 15 minutos ao nosso irmão, o presidente do Grupo Maravilhoso. tokopesa 10 to 15 minutes na ndeko na biso président ya groupe maravilhoso. Que podemos agradecer ao Senhor na chegada dele. toremercie nkolo ntango ye azali kokoma. Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. nzambe apambola bino nyonso na nkombo na nkolo na biso mpe mobikisi nkolo yesu kristo. Primeiramente, agradecer a Deus por este momento precioso que Ele nos concedeu. liboso nazali kotonda nzambe mpona moment oyo ya moto oyo apesi biso. Agradecer igualmente ao reverendo pelo momento que dá também ao Grupo Maravilhoso aqui neste momento. mpe koremercie paster na biso mpona moment oyo apesi na groupe maravilhoso. E agradecer a cada um de vocês que aqui está, que vai nos dar o seu tempo precioso. mpe koremercie moko na bino oyo bakopesa biso temps oyo eza précieux. Hoje nós vamos falar novamente sobre o Grupo Maravilhoso. lelo tokoloba lisusu mpona groupe maravilhoso. E nós hoje temos uma agenda em que nós iremos abordar 3 pontos. mpe toza na agenda moko oyo tokoaborde na 3 points na yango. Conforme podem ver aí, ndenge bokoki komona awa nós não podemos falar do Grupo Maravilhoso porque sabemos que há muita gente que ainda possivelmente não saiba sobre o Grupo Maravilhoso. tokoki koloba nanu te mpona groupe maravilhoso parce que eza na bato mingi oyo bayebi nanu te nini oyo groupe maravilhoso. Então iremos repetir a visão, a missão e os objetivos do Grupo Maravilhoso. alors tokorepete vision mission na objectif ya groupe maravilhoso. O segundo ponto, nós falaremos das realizações do Grupo Maravilhoso. na deuxième point tokosala misala oyo groupe maravilhoso esali. E depois nós iremos falar sobre o nosso canal do YouTube Imute Angola. na nsima tokoloba mpona canal na biso youtube imut angola. O que é o Grupo Maravilhoso, afinal de contas? groupe maravilhoso nzoka ezali nini? O Grupo Maravilhoso é um conjunto de membros da Igreja Mensagem do Último Tempo groupe maravilhoso ezali ensemble ya membre ya église ya message ya ntango na suka que tem como foco oyo eza na objectif que é sustentar a evangelização ya kosoutenir evangelisation da mensagem pregada pelo nosso querido profeta William Marion Branham. ya message oyo eteyemi na mosakoli na biso molingami William Mario Branham. O Grupo Maravilhoso tem uma missão: groupe maravilhoso eza na mission moko é sustentar a evangelização ezali ya kosoutenir evangelisation dentro do nosso país na kati ya mboka na biso e fora do nosso país. mpe libanda ya mboka na biso. A nossa visão vision na biso ezali é que a mensagem ete message seja levada nos 164 municípios do nosso país, ekoka kokoma na ba 164 ya bamunicipe ya mboka na biso Angola, dentro das comunidades. na kati ya bakommunité Quer dizer, em cada município do nosso país, na municipe moko ya pays na é biso. importante eza malamu que a mensagem chegue. ete message ekoka kokoma. Então a visão do Grupo Maravilhoso vision ya groupe maravilhoso é fazer chegar a mensagem em todo o país. ezali ya kokomisa message na pays mobimba. Nós, o Grupo Maravilhoso, foi fundado em 2010 groupe maravilhoso ezalaki fondé na 2010 e durante esse tempo todo tem feito muitas realizações. e na ntango oyo nyonso esi tosali misala ebele. Até 2018, ntina 2018 nós apoiamos o início da evangelização em Kisukila biso topuyaki kobanda evangelisation na kisukila e todos nós sabemos dos frutos que isso produziu. e biso nyonso toyebi nini oyo yango eprodusaki. Adquirimos uma viatura para a evangelização no Kisukila tosombaki mutuka mpona evangelisation na kisukila e até então nós apoiamos várias viagens missionárias. ti ntango oyo tozali koapuye bavoyage mingi, bavoyage missionnaire. As convenções anuais de Moçambique, baconvention ya chaque mbula na Moçambique que foram uma grande bênção para ajudar os servos de Deus. oyo ezalaki bénédiction moko monene mpona kosunga baserviteur de Dieu. A convenção de Ponta Negra, convention ya Pointe Noire, as reuniões missionárias do Brasil, bareunion missionnaire ya Brésil, a formação dos ministros no SUMB,
formation ya baministre na sumbe e todos nós sabemos os frutos que isso produziu. biso nyonso toyebi bambuma oyo yango ebotaki As viagens missionárias igualmente no Uambo bavoyage missionnaire ndenge moko na wambo e também as viagens missionárias em São Tomé. mpe bavoyage missionnaire ya Saint Tomé E pela graça de Deus, mpe na ngolu na nzambe nós hoje temos uma igreja em São Tomé. lelo tokomi na église kuna na Saint Tomé Quer dizer que nós temos uma imute São Tomé. elingi koloba toza deja na imute Saint Tomé Pela graça de Deus, pela evangelização. na ngolu na nzambe na nzela ya evangelisation Durante desde 2013 até 2019, nós passamos a voz do nosso querido profeta na Rádio Kairos. depuis 2013 ti 2019 biso tozalaki kolekisa voix ya mosakoli na biso na radio Kairos E foi uma grande bênção para o povo de Deus mpe ezalaki lipamboli moko monene mpo na peuple de Dieu e também para as almas perdidas que ainda temos por ganhar. mpe mpo na baame perdi oyo esengeli nanu twaganye. Em 2018, Na 2018 nós tivemos as seguintes realizações, biso tosalaki misala oyo em que nós podemos ver, nós continuamos com a evangelização na Rádio Kairos, tokontinuaki na evangelisation na radio Kairos sustentamos a viagem missionária para Brasil e Colômbia, tosutenaki bavoyage missionnaire kokende Brésil na Colombie as viagens do Sumba igualmente, bavoyage ya sumbe mpe Cabinda, na Cabinda em Malange, na Malange e também nós compramos uma motorizada para o apoio à evangelização mpe tosombaki moto mpo na koapuye evangelisation e adquirimos em 2018 Bem- edifício tokokaki kozwa édifice moko na 2018 no NOC. kuna na Noki Hoje a igreja do NOC lelo église ya Noki está nesse edifício, eza na kati ya édifice wana pela graça de Deus, na ngolu na nzambe pelo apoio do grupo maravilhoso. na pui ya groupe maravilhoso Que Deus seja louvado. nzambe azwa lokumu. Em 2019 Na 2019 também tivemos várias realizações, mpe tosalaki misala ebele em que nós podemos ver aí, oyo tokoki komona awa em que nós continuamos sustentando as viagens missionárias, tokontinuaki kosoutenir bavoyage missionnaire apoiamos a viagem missionária para Abidjan, topuyaki voyage missionnaire kokende Abidjan continuamos a fazer a evangelização a partir da Rádio Kairos, tokontinuaki kosala evangelisation a partir ya radio Kairos fizemos e apoiamos novamente a viagem missionária para Cabinda, mpe tosalaki mpe toapuyaki voyage missionnaire kokende Cabinda. criamos em 2019 o projeto Ganhador das Almas, Na 2019 tosalaki projet gagner dame que tem como objetivo fazer a evangelização de campo. oyo eza na objectif kosala evangelisation na terrain Fizemos o fabrico dos quiosques mpe evangélicos, tosalisaki bakioske mpo na evangelisation imprimimos 2.000 brochuras em 2 títulos para a evangelização, tosalaki impression ya 2000 ya babrochure mpo na evangelisation construímos o nosso gabinete do Grupo Maravilhoso que está no 3º piso, tokokaki kosala bureau na biso mpo na groupe maravilhoso oyo eza na 3e niveau adquirimos o terreno em Calulo, mpe tosombaki terrain kuna na Kalulu onde vai ser construída a igreja de Calulo, o tabernáculo de Calulo. epai oyo ekotongama église ya tabernacle ya Kalulu. E também nós fizemos a apresentação do Grupo Maravilhoso e dos projetos do Grupo Maravilhoso em diferentes tabernáculos da Imute. mpe tosalaki présentation ya projet ya groupe maravilhoso na batabernacle ebele ya Imut. E depois, em 2020, Après na 2020 continuamos com a sustentação da rádio, tokontinaki na kosoutenir radio mas dessa vez nós passamos a voz do profeta a partir da Rádio Kazenga. me na mbala oyo tozalaki kolekisa voix ya prophète na radio Kazenga Ao longo do tempo de pandemia em que estávamos em confinamento, na kati ya temps oyo ya pandemie oyo tozalaki na confinement foi uma grande bênção para o povo de Deus. ezalaki bénédiction moko monene mpo na peuple de Dieu. Nós continuamos com o projeto Ganhador das Almas, tozali kokontinue na projet gagner dame fizemos uma viagem de campo em que nós projetamos aquilo que será futuramente a igreja, o tabernáculo de Cachito. tosalaki voyage na terrain koprojete na oyo etali oyo ekozala tabernacle ya Kashitu. Fizemos a criação do projeto Peregrino, que aqui também já apresentamos, tokreaki mpe projet peregrino oyo se topresentaki awa que é um projeto de evangelização que tem a ver mais com a partir da internet, da multimédia. oyo eza projet ya evangelisation oyo etali oyo ekosalama na kati ya internet.
E dentro deste projeto nós arrancamos com as transmissões dos cultos online via YouTube. Pe na kati ya projet oyo tokoka ko monter transmission na online na voie YouTube. E também fizemos a criação do nosso site Imut Angola. Pe tosalaki création ya site na biso website Imut Angola. E assim o trabalho de Deus tem estado a avançar. Na boye mosala na Nzambe ezali kokende liboso. E agora em 2021 Sikoyo na mbula oyo 2021 nós continuamos com a obra de Deus tozali kokontinue na mosala na Nzambe. e que nós já conseguimos e obtemos da administração de Angola Quiloange Pe biso tokokaki deja kozwa autorisation na administration ya Angola Kiluange o despacho formal do administrador e ordre ya administrateur ye para moko nós arrancarmos com o projeto Ganhador das Almas, po ete tokoka kobanda na projet ya gagner dame observando todas as medidas de biossegurança. korespecte bamesure nyonso ya biosécurité. Já fizemos então a cobertura dos nossos quiosques Esi tosali convertir ya bakioske na biso e nós podemos ver hoje e biso tokoki kotala komona yango as imagens do quiosque que nós temos para a evangelização. baimage ya bakioske oyo toza na yango mpo na évangélisation. Conforme podem ver aí, Ndenge bokoki komona awa esse é o nosso quiosque, oyo ezali kioske na biso, essa é a parte frontal, oyo eza parti ya liboso. em que nós temos aí as várias imagens, Tozali komona wana baimage ebele em que nós vamos colocar os quiosques no local oyo tokotia bakioske na bisika. e que nós teremos então ali ganhador das almas, Tolingi tozala wana un gagner dame que vai poder distribuir então o alimento para o povo de Deus. oyo akobanda kodistribue bilei mpo na peuple de Dieu. Depois vemos a outra parte, a outra imagem, Tokotala parti mosusu na image mosusu em que temos aí a imagem do nosso profeta toza na image ya mosakoli na biso e temos aí uma citação, uma menção, toza mpe na mention moko citation moko temos aí a nuvem. toza na niwe. A intenção do nosso quiosque Intention ya kioske na biso é que estando no local, ezali ete kozala na esika mesmo estando fechado, meme soki eza kokangama ele possa já por si só evangelizar. kaka yango moko ekoka Tem lá os koevangelisa endereços, mpo na baadresse. estão lá os endereços no sentido das que as pessoas que possam ver e ter curiosidade poderem então nos contactar. tokotia baadresse wana na lolenge ete bato oyo baza interesse bakoka kokontakte biso. Ok, este, digamos, é a imagem que nós podemos mostrar agora do nosso quiosque. Oyo eza image oyo tokolakisa ya kioske na biso. E com isso, Mpe na yango vamos começar com a evangelização tokobanda na évangélisation no quadro do projeto Ganhador das Almas. na cadre ya projet gagner dame. No nosso terceiro ponto, hoje nós vamos falar sobre o nosso canal do YouTube Na troisième point tokoloba mpo na canal na biso ya e os YouTube. objetivos da criação do nosso canal Objectif ya création ya canal na biso é que nós possamos alcançar ezali po ete tokoka koatteindre público-alvo diferente daquilo que irá alcançar o projeto Ganhador das Almas. public moko eza différent oyo ekoatteindre projet gagner dame. Se nós vimos ali, Soki tomoni awa desculpa, não funciona também. Ok? Nós vamos alargar a evangelização através da internet, biso tokoavancer na évangélisation à travers ya internet facilitar que a mensagem alcance outro público-alvo, mpona kofacilite message ekóma na bato porque mosusu nós sabemos que muita gente hoje vê as coisas pela internet. po ete toyebi ete lelo bato mingi balandaka makambo a partir ya internet. Vamos também ajudar e temos ajudado muitos irmãos que quando não conseguem estar aqui presentes, eles assistem em direito
os nossos cultos. mpe tokosunga quelque fere baoyo ntango baza présent awa te bakoka kolanda bakiti na Como biso neste en momento direct. está muita gente a ouvir a partir do mundo inteiro. lokola na moment oyo tozali bato mingi bazali kolanda biso na mokili mobimba E também a partir do nosso canal, mpe a partir ya canal na biso nós vamos publicar todas as atividades relativamente à IMUT. tokobanda kopiblie baaktivité nyonso oyo etali imuti Dizer que koloba ete o nosso canal canal na biso é da IMUT Angola. ezali ya imut angola. Então nós iniciamos como um projeto piloto alors tobandaki na projet moko ya ebandeli com as transmissões das pregações daqui do Tabernáculo de Luanda. na transmission ya baprédication ya tabernacle ya luanda, Mas mais nós iremos futuramente transmitir também qualquer outra pregação do outro tabernáculo da IMUT. na nsima mpe tokobanda kotransmettre baprédication mosusu ya batabernacle mosusu ya Iremos Imut. transmitir eventos e entrevistas, tokotransmettre baévénement na baentretien, videoclipes e várias animações para o povo de Deus. bavideoclip na baanimation mosusu mpona peuple de dieu. Então, o importante disso alors l'important na yango é que cada um de nós esteja conectado, ezali ete moko na biso azala connecté no sentido de estar atualizado na lolenge okoka kozala actualisé com tudo aquilo que se passa na IMUT no mundo geral. na nyonso ezali koleka na emote d'une manière générale. Nós já é constante nós a passarmos os cultos do Tabernáculo de Luanda. mbala mingi biso tozali kolekisa déjà a transmission ya bakilte ya tabernacle ya luanda. Passamos também o nosso evento gospel com nossa irmã Adelaide Nock e a banda Semente Real. topresentaki mpe moment gospel ya ndeko no biso adelaide nok. Fizemos também, E a banda Semente disponibilizamos Real. e também disponibilizamos as diversas entrevistas que os membros da IMUT tiveram em televisão. mpe todisponibilizaki baentretien mingi bamembre imute basalaki kuna na batelevizio. Quer dizer que se irem no nosso canal, elingi koloba soki okoti na kanale na biso já podem encontrar todas estas informações. okokuta kuna bainformation oyo nyonso. Agora, o que é importante nesse preciso momento para que o nosso canal tenha uma maior visibilidade e possa ajudar a atingir mais almas ainda? eloko nini eza important na moment oyo na lolenge ete canal na biso ezala na visibilité oyo eleki ekoka mpe kokoma na bato mingi. Ok, o YouTube youtube está conectado com a Google. eza connecté na google. Então é importante que cada um de nós alors eza important ete moko na biso tenha um e-mail Gmail, azala na email gmail de maneira que possa estar conectado na Google po ete okoka kozala connecté na google e automaticamente está conectado no YouTube. mpe automatiquement ozala connecté na youtube. E depois, quando a gente já tem esse e-mail, já está conectado na Google e também já faz parte da comunidade do YouTube, après ntango toza na email oyo oza connecté na google mpe oza connecté na é communauté na importante que youtube. cada um de nós vá e se inscreva no canal. eza malamu moko na biso akoka kos'inscrire na canal. Significa dizer que tu serás um membro do canal, elingi koloba yo kozala un membre do canal, ya canal. no sentido de que sempre que exista alguma novidade, esteja a ser transmitido os nossos cultos ou algum evento, na lolenge ete ntango nyonso nouveauté moko ekozala oyo eza kozala transmise na canal na biso tu possas ser notificado de que tem um novo evento. yo kozala notifie koyeba ete événement moko ya sika ezali. Então, como é que é feito isso? alors ndenge nini yango esalemaka? Se vocês verem bem aí a nossa página, soki otali malamu na page na biso conforme vem aí, ndenge bozomona wana a nossa página é IMUT-Igreja Mensagem do Último Tempo-Angola. page na biso ezali imute 13 église ya mensagem ntango na suka 13 angola. Logo que tu entrares na nossa página, logo que tu entras na nossa página, ntango kaka okoti na page na biso tu vai ver daquele lado direito okomona na côté oyo ya droite uma escrita aí que vai estar escrito inscreva-se ou inscrever-se. eza na écriture moko ezoloba komama. Isso é, depois de tu criares o teu e-mail, na boye soki yo osali email estares conectado na Google e automaticamente no YouTube, e oza connecté na google na youtube, então tu podes se inscrever no nosso canal. alors okoki kos'inscrire na canal na biso. É só clicares aí nesse pisco inscreva-se. ezali kaka oclike na écriture wana komama. Então, do lado dessa escritura onde está inscreva-se, na ngambo mosusu ya epai bakomi tem komama lá um símbolo de um sino.
toza na symbole moko ya ngonga. Esse sino Ngonga wana to é como um clocher despertador. eza lokola Despertador. Um alerta. lokola alerte moko. Logo, tu já estás inscrito no canal. Yo oza deja kokoma na canal. Quando o canal tiver a colocar, a passar um vídeo ou a fazer uma transmissão em direto, Tango canal ekobanda kolekisa transmission to video e tu video tiveres moko. ligado à internet, E tango yo sa connecté na internet, automaticamente vai te avisar de que no nosso canal está a passar o culto. automatiquement yango koyebisa wete na canal na biso communication moko ezosalema. E dessa forma tu não perdes nenhuma novidade, nenhum evento que está a passar a nível da IMUT. Wana yo kopedre ata evenement moko te oyo ezali koleka. na Então, canal. isto é importante para que o nosso canal possa crescer em termos de número Eza très important na lolenge te canal na biso ekoka kokola na oyo etali nombre. e possa estar em cima em termos daquilo que é a evangelização. Po ete ekoko kozala na likolo mpo na oyo etali evangelisation. Porque assim nós teremos uma maior visibilidade a partir do YouTube. Po ete na boye tokozala na visibilité moko monene a partir ya YouTube. E se nós temos maior visibilidade a partir do YouTube, E soki tozala na visibilité moko monene a partir ya YouTube, tudo que nós tivermos a passar também terá uma maior visibilidade no mundo todo. nyonso tokobanda kosala ekozala mpe na visibilité na mokili mobimba. E automaticamente tu estás a contribuir para que essa mensagem possa se expandir ainda mais no mundo todo. Wana automatiquement ozali kocontribue na lolenge te message oyo ekoka kopanzana na mokili mobimba. E estarás a ajudar okobanda kosunga a evangelização através da internet. na evangelisation a partir ya internet. Então é importante também, Eza mpe important nós temos lá um símbolo que é o chamado like, toza na symbole moko oyo ebengami live que é gosteo, gospel. gosto, não é? Que tem um símbolo de uma mão a fazer o ok assim por cima. Eza na chine moko ya mosapi oyo etelema boye na likolo. É importante ver, tem uma mão que faça assim o fiche por cima Eza na loboko moko oyo esali symbole ya mosapi e oyo na outra que likolo. faz por baixo. Mosusu ekitisa mosapi na se. Então, é importante que quando nós vamos para lá, Eza malamu ete tango biso tokoti wana, e obviamente nós temos a palavra de Deus, que é o maior alimento que nós temos no mundo todo. bien sûr que toza na liloba na nzambe oyo eza bilei Cada oyo um de nós deve dizer que gosta. moko na biso akoko koloba ete nasepeli. Então, quando clicas ali, E tango yo clique tu wana estás a transmitir ao mundo e aos que estão, digamos, nessa rede do YouTube, ozo kotransmete na mokili na ba oyo baza connecté na que eu YouTube. gosto daquilo que está a passar aí. E ete nga nazosepela na oyo ezali kosalema Eu awa. gosto dessa pregação, Nasepeli mpo na eu prédication gosto oyo. deste vídeo. Nasepeli mpo na video oyo. Então, automaticamente, também muita gente mais poderá ver esse vídeo. Na boye bato mingi bakokoka batala video Então, oyo. aqueles que ainda não creem poderão crer. Ba oyo nano bandimi te bakokoka bandima. É importante aplicar no sinal que tem o dedo por cima, Esengeli koclique na signe oyo eza na mosapi oyo etelema não que boye. tem o dedo por baixo. Eza te oyo eza na mosapi ya Porque é kokita. o inverso. O dedo por baixo quer dizer que não gostei daquilo. Mosapi oyo ekoye na se elingi koloba osepeli na yango te. Então, este é, digamos, o que nós temos em termos de transmissão do nosso canal YouTube. Oyo eza oyo toza na yango mpona oyo etali canal na biso ya YouTube. Nós temos tido algumas dificuldades, Biso tozalaka na badifficulté mingi. mas essencialmente é por causa da internet. Mingi eza a cause ya internet. Por isso, a todos os nossos internautas, Yango wana mpona biso nyonso bato ya a todos os internet, irmãos que têm estado a nos assistir, bandeko nyonso oyo basistaka biso, pedimos desculpas por causa, às vezes, de alguns dias em que o culto não passou como deveria, como nós desejamos. tosengi eskize mpona mikolo oyo bakiti elekaki te ndenge biso tolingelaki. Mas nós estamos a dar o nosso melhor para que o alimento chegue a cada um de boa qualidade. Me biso tozali kosala nyonso na lolenge ete bilei As ekoma condições já foram na criadas. qualité ya malamu. Bacondition eza créé. E estamos então em condições para continuar a transmitir e a melhorar ainda mais a obra de Deus através da internet. Toza na condition mpona kokonde kotransmete mpe koameliore bacondition na nzela ya internet. Este é o que nós tínhamos para apresentar nossa congregação. Yango tozalaki nango mpona kopresente na Dizer a congregação na todos que biso. Deus abençoe muito. Tolobi na moto nyonso nzambe apambola bino E uma mingi. bênção especial pedimos a Deus, Mpe lipamboli moko spécial tosengi na nzambe a todos os membros do grupo maravilhoso, mpona bamambre nyonso ya grupo maravilhoso, pelo seu sacrifício mpona sacrifice na e bango dedicação. mpe komipesa. A todos dizemos Mpona bino nyonso que tolobi Deus abençoe a todos. nzambe apambola bino nyonso.
Vamos agradecer o Senhor Jesus Cristo batendo as palmas. E assim vamos ficar de pé para receber o nosso pastor.